o individual e o coletivo nas crises. Como pensar essa relação entre a pessoa e sua família, a pessoa e sua cidade, a pessoa e seu país, a pessoa e seu mundo? Como se dá, já que a humanidade é evidentemente tão diferente, não só de um ser para o outro, como de um momento para o outro? Como encaixar a justiça de Deus, a bondade de Deus, numa visão exata, racional e justa? É um desafio e tanto. É o que emerge para nós lá em Mateus 24, versículo 22, em que Jesus diz assim, no sermão profético: nesses tempos em que estamos vivendo, ele se manifesta dessa forma. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É muito interessante porque em todo o tempo, especialmente no mundo ocidental, especialmente nos tempos modernos, aparecem pessoas que se dizem focadas no método científico, na maneira racional de ver a vida, e outras que se dizem exclusivamente tomadas, dirigidas pela religião, pela maneira religiosa de ver o mundo. Os primeiros acreditam na teoria do caos, que é a base das probabilidades, não acreditando, não vendo nenhuma ação, nenhuma lei funcionando na Terra, apenas o caos. E do caos surgem apenas probabilidades, a partir do que ele analisa as alternativas de acordo com a probabilidade de darem errado, de gerarem infelicidade, de gerarem dor. Assim se rege o ser racional científico. Não há dúvida de que a teoria do caos, que pode ser expressa como qualquer coisa, pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, abre uma margem enorme para desesperança, para persecutoriedade, para dúvida permanente, não é mesmo? Para o medo e para o pânico. Será que é a melhor maneira, a maneira mais harmônica de ver a vida? Há a maneira religiosa, que alicerça toda a sua visão na fé, a qual é expressa, é definida pelo institucionalismo religioso nas práticas, nos ritos, nas obrigações que cada um deve fazer, a partir das quais formam-se os eleitos, os quais seriam imunes às dores e às crises. Essas duas visões parecem antagônicas, têm lutado entre si como se fossem opostas, mas na verdade são muito semelhantes. Uma baseada no temor e outra na temeridade. Uma sendo egoísta porque só acredita no homem, outra sendo egoísta porque coloca o próprio Deus a serviço do homem. São dois lados da mesma moeda, são a mesma coisa expressa de maneiras diferentes. A transformação disso se dá atualmente pela ciência na física quântica, pelo reconhecimento
do padrão que nós cultivamos, da vibração interior para a realização dos fatos à nossa volta, pela lei de atração que une o pensamento religioso com o pensamento científico. A nova espiritualidade que emana dessas situações promete grandes transformações em nossas vidas, para muito além do institucionalismo e do orgulho e da vaidade religiosa, mas também superando a descrença, o negativismo típicos da ciência tradicional. Um novo mundo surge a partir de uma nova visão, porque a própria ciência tem percebido que só a dimensão material exterior não dá conta de explicar os eventos, mas que há uma dimensão interior que determina também os acontecimentos à nossa volta. Que nós consigamos entender e reintegrar o que nós mesmos fragmentamos, como uma criança que é chamada a consertar os desastres que ela mesma causou. E a base dessa religação nós poderemos encontrar maravilhosamente em Jesus, que a todo momento, como em pedi, obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai o reino dos céus e antes, e tudo lhe será acrescentado, mas especialmente em ajuda-te, que o céu te ajudará, nos revela essa integração entre a ação individual, a ação da criatura e a ação de Deus, entre a razão e a fé, entre indivíduo e coletividade. Nós formamos um padrão energético à nossa volta, já revela a ciência. E é esse padrão energético que determina o que acontece e como acontece para cada pessoa. E também para cada coletividade, já que há um padrão energético, um quanto energético, formado pela somatória dos quântons energéticos ou da quanta energética daquelas pessoas, a somatória, a multiplicação e a integração das energias individuais. Nós formamos todos um grande campo, dentro do qual há campos galácticos, solares, planetários, nacionais, das cidades, das famílias e dos indivíduos. O que acontece conosco é resultado dessa somatória. Nós somos um corpo, nós somos uma coletividade, nós somos um. Dentro desse o padrão energético de cada parte vai receber a mesma realidade coletiva de acordo com a característica e a vibração individual. É uma nova visão de mundo. É possível reintegrar, reunir num grande padrão único, numa grande visão de mundo integradora. Religar, religião, a nova espiritualidade e a nova ciência serão certamente uma única, generosa e ampla sabedoria. Um grande abraço para todos nós, caminhemos nesse sentido o quanto antes e a vida nos será muito mais eficaz, muito mais alegre, muito mais benéfica a nós e aos outros. Grande abraço, até a próxima.